Ok, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Componente Matemática na Unidade 2. Eu sou o professor Rina e eu quero que você acompanhe comigo o tema da nossa aula, a aula de número 24. O objeto de conhecimento, área da coroa circular. Acompanhe também comigo o detalhamento. Área da coroa circular, conceito, identificação e cálculo. Esse, então, é o nosso detalhamento. Vamos para a aula. Muito bem, então, dando sequência aí aos nossos conteúdos, hoje falaremos sobre a coroa circular e o cálculo da sua área. Então, a gente já tem conhecimentos aí sobre a circunferência, A coroa circular é algo bem específico, São duas circunferências, que a gente chama de concêntricas, quando os centros se coincidem, estão exatamente no mesmo ponto, e a coroa circular ela se forma justamente dessa diferença entre os raios, Como nós podemos ver na nossa imagem, Nós temos aí uma circunferência menor, chamada aí na nossa imagem de C1, Que é essa região em branco, Como toda circunferência, ela vai possuir um raio, identificado aí com a letra R minúsculo, Então, esse aí é a nossa primeira circunferência, E nós temos a segunda circunferência, A circunferência maior, chamado aí de C2, o raio é maior, Onde o centro também, coincide ali com o centro do C1, com a circunferência 1, e como ele possui um raio maior, então ele vai ter aí dimensões maiores, O que a gente chama de coroa circular é justamente essa região que está aí na sua tela, de lilás, É justamente esse disco, vamos dizer assim, esse disco que é justamente essa diferença de um raio para o outro, Essa coroa circular, É o objeto que nós vamos nos concentrar na aula de hoje, bom? E aí você deve estar se perguntando, beleza, como é que a gente vai fazer então esses cálculos? Calcular a área somente dessa região que está em lilás, como é que a gente faz isso? É de uma maneira bem simples, bom? De um raciocínio bem simples, que nós vamos calcular então a área dessa coroa circular. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. Observe que a área da coroa circular de cor azul, ou então lilás, como é o nosso caso, delimitada aí pelas circunferências C1 e C2, é exatamente a diferença entre as áreas dos círculos de raio R grandão, e Rzinho, R minúsculo, Então a gente pode fazer aí de dois jeitos, bom? A gente pode calcular a área da circunferência menor, e em parte, em separado, a gente calcula a área da circunferência maior, bom? E depois a gente faz, então, uma subtração entre as duas áreas. Ou, então, a gente pode fazer aqui um trabalhinho, bem simples, que é fazer essa diferença, da maior pela menor, que é justamente o que nós temos aí na parte de baixo, bom? Como a área da circunferência maior é π vezes Rzão, o R maior ao quadrado, menos π vezes Rzinho, o R minúsculo ao quadrado, a gente pode perceber, então, que o π, ele é comum. Ele é comum nas duas parcelas. Está aqui o π, está aqui o π. Então, a gente pode colocar ele em evidência. E dentro do parênteses fica, então, a subtração entre o R grande ao quadrado e o R pequeno ao quadrado. Então, temos essas duas maneiras de calcular a área da coroa circular, bom? Ou a gente faz essa diferença aqui, no primeiro caso, calcula em separado as duas áreas e faz a diferença, ou então aplica
essa expressão que nós podemos ver aqui é uma segunda maneira da gente calcular, né? Π multiplicado com a diferença dos quadrados aí dos raios, tá bom? Então essas duas maneiras para a gente calcular a área da coroa circular, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver como funciona então na prática isso, tá bom? A coroa circular, ela tem a sua aplicabilidade, né? Existem situações em que é necessário a gente calcular a coroa circular. Para efeito didático, aqui a gente não vai se preocupar muito em substituir o π por 3,14, né? A gente já sabe que é uma conta que deve ser feita, então se você precisar na prática calcular uma distância de uma área de coroa circular, então você substitui por 3,14, tá bom? Aqui para efeito didático, a maioria das respostas nós vamos deixar então em função de π mesmo, tá bom? Olha só, esse exemplo que nós vamos ver agora, coroa circular, considere uma circunferência que é justamente a que a gente vai ver na imagem, né? As duas com o mesmo centro, nós chamamos aí de concêntricas, né? A região plana delimitada por elas é chamada de coroa circular. Então vejamos a nossa imagem, olha só. Então esse é o ponto principal, tá? Os centros das duas circunferências têm que estar coincidindo ali, tá? Por isso que é importante a gente definir isso, tá bom? É importante que o centro seja o mesmo para as duas circunferências, para poder a gente obter a nossa coroa, né? E efetivamente calculá-lo, tá? Muitas vezes a gente vai chamar a circunferência na parte que está dentro, né? A circunferência lá na região interna, de circunferência inscrita, né? Que significa exatamente isso, é uma dentro da outra, tá? Assim teremos dois raios, uma de circunferência maior, geralmente nós vamos chamar de R maiúsculo, tá? E o outro menor, né? R minúsculo, tá? Então, para efeito aqui de diferenciação, né, nós vamos chamar um de R maior, né? R grandão, R maiúsculo, e outro de Rzinho, R minúsculo, tá bom? Para fazer essa diferenciação, tá? Então, pela figura, a gente vai, então, calcular a área da coroa, né? Como eu mencionei anteriormente, fazendo a subtração das duas áreas, tá? Sempre começando, então, pelo círculo maior, menos a área do círculo menor, tá? Ou então, da segunda maneira, como nós vimos aqui, né? Nós vamos calcular, então, o Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado e depois multiplicar por π, né? Se for necessário essa multiplicação por π. Senão, nós vamos deixar em função de π para efeitos didáticos, tá bom? Bora ver um exemplo, então, como é que funciona, como é que a gente vai usar, então, essa fórmula, né? Como é que a gente calcula a área da coroa circular? Acompanhe, então, esse primeiro caso aí comigo na tela. Olha só. Nós vamos calcular a área da coroa circular que está representada na figura abaixo. Então, nós temos aí um círculo menor, né? Com raio igual a 4 centímetros. Um outro círculo maior, com raio igual a 10 centímetros. E a gente vai, então, calcular somente a região que está em lilás aí na tela, tá? Então, vamos lá. Começando, então, com o primeiro cálculo aqui, para utilizar aqui, para a gente fazer, né, o cálculo da área da coroa circular. Então, a área, a circunferência menor, que mede aí raio igual a 4 centímetros, pode chamá-lo de Rzinho, né, o R minúsculo. E o que mede 10 centímetros vai ser o Rzão, o R maiúsculo, tá? Então, como nós mencionamos, né? A área da coroa circular vai ser a área do círculo maior. Então, o círculo maior vai ter como medida o Rzão e o círculo menor o Rzinho, tá? Como eu mencionei, você pode calcular a área do grandão em separado
menos a área do menor em separado e depois realizar a subtração, você vai encontrar o mesmo resultado. Aqui nesse caso, a gente pode aplicar também a segunda maneira, que é pegar o π, né, multiplicado com o Rzão ao quadrado, menos o Rzinho ao quadrado. Então, a nossa área da coroa circular vai ser π. O Rzão ao quadrado é o 10, então vai ser 10 ao quadrado, menos o Rzinho ao quadrado, que nesse caso é 4. Então, 4 elevado ao quadrado, tá? Então, nosso π vai ser, então, 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, ou seja, 100, menos o quadrado do 4, tá? 4 vezes 4, que é 16. Então, estamos já chegando ao final aí da nossa continha. Olha só, a nossa área da coroa circular, 100 menos 16 é igual a 84. Então, a área da coroa circular aí, ó, a gente pode escrever assim, ó, 84 π centímetros quadrados, tá? Isso aqui é uma resposta, tá? É a nossa resposta, 84 π centímetros quadrados, tá? Poderia substituir esse π por 3,14 e multiplicar com 84? Poderia, tá? Aí a gente faz a multiplicação, né? 3,14 é um número decimal, a gente vai encontrar um valor mais preciso, tá? Mas como eu falei, para efeito didático, nem sempre a gente vai substituir o π por 3,14. Quando precisar, a gente pode também substituir por 3, né? Como se fosse uma aproximação, e a gente vai encontrar um resultado mais próximo da realidade, tá bom? Mas para se calcular a área da coroa circular, basta fazer isso, tá bom? Pega ali a medida do raio do círculo maior, eleva ao quadrado, menos a medida do raio do menor círculo, também elevado ao quadrado, e faz a subtração, tá? Você vai chegar ao mesmo resultado do que você calcular a parte, né? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Também funciona do mesmo jeito, tá bom? Então tá aí na tela todos os detalhes para você anotar tudo com calma. Nós temos mais um exemplo, tá, para aplicar aqui, para você entender direitinho aí como nós vamos proceder para calcular a área da coroa circular. Beleza? Vamos ver então o nosso próximo exemplo. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. Um cavalo está amarrado em uma árvore através de uma corda de 20 metros de comprimento. A área total da pastagem possui raio de 50 metros de comprimento. Considerando a área de pastagem máxima do cavalo, determine a área não utilizada na alimentação do cavalo. Então, esse é um exemplo, né, de uma questão que não vai possuir imagem. Nós não temos figura para representar esse contexto aí do cavalo. Mas, ao ler, você já percebe o que está acontecendo, ó. A corda tem apenas 20 metros, né? E a área que ele vai pastar tem raio igual a 50. Então, é claro que a gente está falando aqui de uma coroa circular, tá? Então, só para a gente tentar representar aqui, ó. Tem aqui a área de pastagem, né? E aqui onde ele está amarrado aqui na nossa árvore. Então, o que o exemplo tá falando para a gente, né? Que o raio menor, o Rzinho, tá? Tem 20 metros. E o R maior, o Rzão, tem 50 metros. 50. Então, quando ele fala assim, determine a área não utilizada na alimentação do cavalo, ele está pedindo para a gente calcular justamente essa área aqui, ó, que é a nossa coroa circular, tá bom? Então, sem imagem alguma, a gente consegue perceber do que se trata a nossa questão, não é? Então, mais uma vez, nós vamos utilizar aí
a nossa expressão que calcula a área da coroa circular, que é uma coroa circular, esse contexto aí do cavalo, tá? Então vamos novamente aplicar, né, a nossa expressão para calcular essa área. Olha só, começando então, tá? A gente vai aplicar aqui direto, tá bom? Π multiplicado com o R maior ao quadrado menos o R menor também elevado ao quadrado. Então a área do coroa circular vai ser π multiplicado. O raio maior é 50. Então vamos ter 50 elevado ao quadrado menos o Rzinho elevado ao quadrado. Esse aí é o comprimento da corda, né, que segura o cavalo, que é 20 metros. Então, 20 elevado ao quadrado. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente continuar a nossa continha. Olha só. A área vai ser, então, π multiplicado com 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2.500 menos 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20. Isso é igual a 400. Então, a área, tá? 2.500 menos 400 vai dar 2.100, né? Vezes π centímetros quadrados. Tá? Repito, isso é uma resposta válida. Na verdade, não é centímetro, né? É metros. Metros quadrados. É uma corda de 20 metros, né? Então, metros quadrados é a nossa unidade, tá? E aí, novamente, reforço, tá bom? Para uma situação prática, a gente ainda tem que multiplicar esses 2.100 por 3,14. A gente vai encontrar, então, um resultado mais próximo da área real, né? Para efeito didático, mais uma vez, a gente não substituiu, tá bom? Então, a gente já vai aplicar aqui mais um exemplo, acompanhe comigo. Dessa vez, também aplicando aí a coroa circular, mas com uma pequena diferença, tá? Nesse exemplo 3, o que nós temos? Nós já temos aí a medida da área, tá? Temos uma coroa circular com 75 π centímetros quadrados, esse já é o valor da área. Nós temos a área, aliás, o raio menor, né, medindo 5 centímetros. E o nosso objetivo agora vai ser calcular a medida do raio maior. Tá? A gente não tem, então, a medida do raio maior. É esse, então, que nós vamos ir atrás. Tá? Mas a gente vai utilizar a mesma fórmula, tá bom? Uma mesma expressão aí para encontrar a medida desse raio. Então, só para a gente representar aqui, né? Nós temos uma coroa circular. Nós conhecemos a medida do raio menor, mas está faltando o raio maior, que é o Rzão. Então, é Rzão que nós vamos atrás. Nós vamos ter, então, área igual a π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Como eu falei, esse valor aqui, ó, já é a nossa área, tá? 75π. Então, a gente vai substituir no lugar do A. 75π igual a π vezes o Rzão, é o que nós estamos indo atrás, e o raio do menor, né, do circunferência menor, que é 5, então 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado. Vamos subir aqui para a gente terminar nossas contas, tá? Aí vai acontecer algo interessante, ó. Nós temos aqui, ó, uma multiplicação, né? 75π no primeiro membro da igualdade
e nós temos um π lá no segundo membro da igualdade. Então, se eu passar o primeiro π do primeiro membro para o segundo membro, ele vai dividir o π que está no segundo membro, né? E vice-versa. Se eu pegar o π que está no segundo membro e passar para o primeiro, né? Ele vai mudar sua operação de multiplicação para divisão, ou seja, a gente vai poder então dividir esse π com esse outro π, né? Eles se dividem, né? E divisão de um número por ele mesmo é igual a 1. Então, isso reduz a nossa expressão para apenas 75 igual a r² menos 25, já que o quadrado de 5 é 25, né? Agora, organizando aí a nossa expressão, o que a gente vai fazer? Ó? O r² menos 25, a gente sabe que o menos 25, quando ele troca de membro, né? Quando ele vem aqui para o primeiro membro, ele também troca o seu sinal. Então vai ficar assim, ó, 75 mais 25 igual a r² ao quadrado. Fica meio esquisito, né? A gente não está acostumado a escrever dessa forma. Não tem problema, a gente pode escrever do jeito que a gente está mais acostumado. Eu poderia escrever assim também, ó. Eu poderia escrever r² né, o r² ao quadrado, é igual a 75 mais 25, sem problema nenhum, tá bom? Mas desde que você entenda, né, que o 25, ele mudou a posição dele, né? Trocou ali de membro, né? Passou ali para o outro lado, então ele mudou o seu sinal, tá? Importante que vocês tenham compreendido isso. Então, r² vai ser igual a 75 mais 25, 100. Está quase chegando ao final, ó. Porque para obter a medida do raio, a gente vai agora com a operação inversa da potenciação, né? Esse expoente 2, quando ele vai para o outro membro, ele vai com a operação inversa. E qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, ó. Raiz quadrada de 100. Ou seja, o nosso R², o raio da circunferência maior, é igual a 10 centímetros, tá bom? Então dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas a gente encontrou a medida que estava faltando, né? Encontramos a medida do raio do círculo maior. Nós já tínhamos aí a área da coroa circular, né? Faltava então encontrar a medida do raio maior e nós encontramos justamente aí através da nossa expressão que calcula aí a área da coroa circular, tá bom? Então, para todos os efeitos, né, nós temos essas duas situações para utilizar a nossa expressão que calcula a área da coroa circular, beleza? Vamos fazer aquela revisãozinha, vamos voltar então às nossas cartelas aí para a gente relembrar do que a gente está falando, né, das definições que nós estamos apresentando para vocês e aplicar mais uma vez como é que a gente utiliza aí a nossa fórmula, tá bom? Então a gente está falando aqui da coroa circular, né? E nós vamos calcular aqui a área, né? É sempre importante lembrar que esses dois círculos que compõem aí a coroa circular, elas são duas circunferências concêntricas. Concêntricas significa que elas possuem aí um centro comum, né? Se eu pegar o centro da primeira circunferência e também da segunda, eles estão no mesmo ponto, situados no mesmo ponto, tá? E aí, como uma é maior que a outra, forma então essa espécie de disco, né, que nós chamamos aí de coroa circular, tá? E aí, para ajudar a gente chama então o raio menor de R minúsculo, o raio maior de R maiúsculo, tá? Então, a maneira que a gente tem para calcular isso, né, somente essa região aí lilás da nossa imagem, né, que é justamente a nossa coroa circular, a gente tem então duas maneiras. Ou a gente calcula separadamente as duas áreas, tá? A área 1, né, a área 2, e aí depois aplica a subtração, tá, das duas áreas. Quando a gente subtrai as duas áreas, a gente tem exatamente o valor da área da coroa circular. Ou então nós temos uma segunda maneira, que é justamente aí
a parte que está embaixo da sua tela, né? A gente coloca em evidência o π e dentro do parênteses vai ficar, então, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, tá? O raio da circunferência maior subtraído do raio da circunferência menor, que são os elementos mais importantes aí da circunferência, né? Para a gente calcular essas áreas, tá bom? E aí, revisitando os nossos exemplos, a gente constatou aqui, né, que funciona de fato, né, o cálculo da coroa, né? A gente conseguiu apenas com as informações aí do raio, os raios, né, das circunferências, concluir, então, qual é a sua medida aí da área da coroa, tá? Então, a gente aplicou aqui, né, no exemplo, nosso primeiro exemplo, a área da coroa, nesse caso aí, a gente pegou então o raio maior, que é 10, elevou ao quadrado, subtraiu com o raio do menor, que é 4, também elevado ao quadrado, ficou então 100 menos 16, tá? A gente obteve então 84 π centímetros quadrados. A gente não colocou, né, o π valendo 3,14, mas se precisasse substituir, você sabe que isso aí é uma multiplicação, né? 84 vezes 3,14, então 84 vezes 3,1, ou apenas 84 vezes 3 também, né? Se precisar, a gente substitui por 3, só para efeitos didáticos, né? E a gente calcula, então, essa área, tá? Só para a gente mostrar aqui que de fato funciona, né? Se a gente calcular em separado as duas áreas, a gente vai ter então, deixa eu mudar a cor aqui, a área do maior vai ser então 10 ao quadrado, π, menos a área do menor, que é 4 ao quadrado, π, vai ser então 100π menos 16π, ou seja, 84π. Tá? Se a gente achasse melhor, né, calcular separado as duas áreas, a gente ia encontrar o mesmo resultado para a coroa circular, tá bom? Vimos aqui um segundo exemplo, também para calcular a área da coroa circular, né? Dessa vez sem nenhuma imagem, mas a própria leitura do contexto, a gente percebeu que se tratava de uma coroa circular. A gente tinha a medida do raio menor, que é justamente o comprimento da corda, né, de 20 metros, e o raio da área total ali, né, de pastagem, que tinha 50 metros também, né? Aliás, tinha 50 metros e a outra tinha 20, né? E aí, aplicamos mais uma vez aqui 50 ao quadrado menos 20 ao quadrado, resultou então em 2100 π metros quadrados, tá? Mais uma vez a gente lembra, né, que se for necessário a gente multiplica então ainda por 3,14, tá? E o nosso último exemplo, dessa vez um pouquinho diferente, né, porque já foi dado aqui a área da coroa circular e também o raio da menor circunferência. Então a gente tinha que buscar então o maior raio, tá? A gente utilizou então mais uma vez a expressão, né? Dessa vez mudando só o valor do A, que já tinha, né? Já tinha sido dado no enunciado, 75π, e a gente foi atrás então do Rzão ao quadrado, o R maiúsculo, tá? Realizando todas as operações com calma, com cuidado, né? Sem nenhuma afobação, a gente chegou então ao cálculo de R igual a 10 centímetros, o raio da circunferência maior, então igual a 10 centímetros, tá bom? Então, basicamente, essas duas maneiras que nós temos aí para utilizar a expressão que calcula a área da coroa circular, tá bom? Então, isso é que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho.
Esse então é o nosso final aqui da nossa primeira parte da aula.